caminhava uns 4 quilômetros para poder chegar na escola, né? Aí a gente tinha lá uma pedra que era como se fosse um relógio. Quando a gente passava lá naquela pedra e a sombra estava num determinado lugar que a gente riscava no chão para ter aquela marcação do horário, é tipo um relógio solar. Aí, dependendo do ponto que a pedra tivesse, a sombra da pedra tivesse, a gente tinha que apressar ou andar mais depressa ou andar mais devagar. Eu era um menino muito maligno, o pessoal costuma dizer assim, e na nossa escola nós tínhamos 11 meninos homens e 5 meninas mulheres. Esses 11, os 10 juntavam para me pegar e não conseguia, eu era muito maligno, né? Então tem um fato até engraçado que aconteceu comigo. Eu dei uns tapas num colega de escola e o irmão dele foi tirar satisfação comigo. E tinha um boteco que a gente passava beirando o boteco. Aí o camarada escondeu de lá com a vara, pegou a vara e posicionou essa vara aqui para a hora que eu passasse bater em mim. Mas a sombra dele, a sombra revelou essa vara que estava apontando para cá. Aí eu dei a volta para lá e apanhei um turrão de bosta de isca e mandei nas costelas dele e dei um ataque na carreira. Então são fatos assim que aconteceu com a gente na época de menino, porque as coisas para a gente naquela época era muito difícil, né? E a gente lutava com muita dificuldade. Eu costumo dizer que eu não tive adolescência não, eu passei da fase criança para adulto, porque o meu pai adoeceu muito cedo e eu era como chefe da família, né? Tinha minha mãe e as 2 irmãs solteiras na época, que era a finada Hermínia e a finada José, todas as 2 hoje falecidas. E aí eu fiquei como chefe de família. E logo em seguida o meu pai acabou falecendo e eu fiquei tomado conta daquela fazenda, falida, né? Fazenda muito grande, mas os recursos eram muito minguados, já não tinha mais espaço e fiquei com essa dor de cabeça, com esse terreno lá, lutando para conseguir sobreviver. Naquele tempo não tinha aposentadoria. Inclusive na época que minha mãe aposentou, tive que levar ela em Montes Claros e na época ganhava só meio salário mínimo. Isso foi na década de 70, me falha a memória, mas acho que foi nessa faixa de 73 a 74 que ela conseguiu aposentar. Aí tinha e logo em seguida a gente veio para a cidade, né? Acabamos vendendo o terreno lá e mudamos por aqui. E aqui eu fiquei trabalhando na roça, né? Toquei uma lavoura lá no terreno com Madana, lá no Ribeirão de Fogo. E vinha de a pé, de lá do Ribeirão de Fogo até aqui, distância mais ou menos uns 15 a 16 quilômetros, e a gente fazia esse trajeto. E daqui lá no Oidágua, onde é que nós morávamos anteriormente, 18 a 20 quilômetros. A gente saía lá de madrugada, chegava aqui à base de 9 horas, vendia as coisas, fazia a feira e retornava e acabava chegando lá no Oidágua à noite. Aí depois que nós vendemos para lá, que eu fui mexer com a terreno de Madana lá no Ribeirão de Fogo, ficou mais perto, mas a terra lá não era tão fértil igual a nossa que nós tínhamos lá no Oidágua e não produzia bastante. Aí, resultado, eu tomei muito prejuízo lá, que plantava, pegou uma época de muito solo, a gente plantava e o mantimento não dava. Tá bom aí? Eu falo. Tá 5 minutos, pode continuar, mais 5. Mais 5 minutos? Aí é o seguinte, tive uma aventura também, eu fui na Mata, lá no sul da Bahia, e lá eu fiquei uns 2 anos lá. Lá
foi bom que a gente pegou experiência e lá foi uma vida muito sofrida, né? Porque foi justamente em 1964, 65, no auge da ditadura militar, nós mexíamos com o comércio de madeira para vender para o exterior. Com a criação do AI-5, aí esse comércio de madeira foi fechado e nós ficou com a madeira sem vender. Quando pegou fogo na mata, né, queimou mais ou menos 50 metros de jacarandá já prontinho para ser transportado. Aí mudou uma quebradeira danada na gente e a gente não conseguia nem um dia de serviço para poder ganhar. Aí por fim eu consegui ir lá com um senhor, um cidadão lá, um fazendeiro lá, que me arranjou um terreno para plantar um feijão. Consegui plantar uma lavoura de feijão. Quando o feijão estava no ponto de colheita, me pegou a malária, né? Fiquei mais ou menos 90 dias doente de malária. E naquela região, nesse mesmo continente que deu a malária, deu a febre tifo. E lá na Lavra da Joerana, então era comum numa cidadezinha pequena de uns 500 habitantes, às vezes enterrava 4, 5. E naquela época eu estava doente da malária. Só que tem a diferença, que quem sofre de malária treme, e quem sofre da febre tifo não treme. Então aqueles que não tremiam, já estavam condenados à morte, acabavam morrendo. E eu fiquei lá até conseguir um remédio que melhorou. Depois eu fui lá para o tal de Santo Antônio, lá na região de Itamaraju. Eu costumo dizer que na terra de cego, quem tem o olho só é rei. Naquele tempo não tinha ninguém que sabia leitura lá, e eu com pouca leitura fui contratado para poder dar aula, né? Dar lá para o fazendeiro. Na parte da manhã eu ajudava a tirar leite, na parte da tarde eu ia dar aula para a criançada lá. Foi quando eu consegui o dinheiro que pude ir embora para Salim novamente. Ele chamava Manelo. Ele era pai de 21 filhos, todos homens, e com a mesma mulher. Aí o que aconteceu? Ele chegou para lá para a mata na época que a terra era de voluta e tirou uma grande quantidade de terra, mas ele era um velho preguiçoso, não tinha quase lavoura não, mas era mata, né? E ele vivia mais era de caça e pesca. Um dia os meninos, o filho do velho chegou lá na casa do patrão e falou: ô seu Zé, você arranja umas pessoas aí para caçar meu pai, que meu pai fugiu, sumiu ontem, desde não veio almoçar e está até agora e ninguém sabe notícia dele. Aí juntou os 21 filhos do velho e arranjamos mais umas pessoas, formamos 40 pessoas e entramos fazendo uma barreação na mata de 20 em 20 metros de um no outro para não perder. E fomos gritando e rompendo, com pouco o velho respondeu lá naqueles confins de mundo. Aí nós juntamos todo mundo para lá, chegou lá, moço, o que aconteceu? Tinha a sapucaia é uma árvore muito grossa mesmo, e tem um cipó que chamava cipó de rejeira. Esse cipó é tão forte que o pessoal usava esse cipó para poder laçar gado. Aí o cipó de rejeira empareou com o pé de árvore e subiu até em cima, e lá em cima ele atirou no macaco, o macaco enganchou o cabo lá num outro cipó. Aí ele subiu para esse cipó acima e chegou lá e sentou na gaia da sapucaia e passou o facão para cortar o cabo do macaco. O facão cortou o cabo do macaco e cortou o cipó que ele subiu. Aí ele não pôde descer, ficou lá em cima, né? Aí nós chegamos lá debaixo dessa quantidade de homem, como é que faz, como é que não faz, tentamos fazer uma escada para subir, para alcançar lá, não conseguiu nem na metade da madeira, que a madeira era muito alta. Aí nós associamos fazer um colchão de folha, juntou esse pessoal tudo, foi cortando folha, cortando folha, amontoando, e fizemos um colchão mais ou menos da altura da gaia desse pé de manga aí. Aí o velho tomou benção dos filhos, que ele achou que ele ia morrer na queda, né? E pulou lá de cima
Só que ele pulou deitado, se ele pula em pé não tinha acontecido nada não, mas ele pulou deitado e quebrou uma perna. Aí nós pegou e fez uma marca de pau e viemos com eles velhos nessa marca, trazendo até na casa dele. Quando chegou cá na casa dele, nós amarramos um bambu, que não tinha gesso, não tinha nada, amarramos um bambu e fomos passando cipó até engessou a perna do velho dessa maneira. 30 dias depois, quando eu saí de lá, o velho já estava andando muleta, né? Essa perna já tinha começado a sarar. E outro fato interessante que aconteceu lá também, que nós trabalhávamos tirando madeira, como já contei no bloco anterior. Aí quando dava de domingo nós ia marcar os pau para no outro dia tirar. Aí saiu eu, mais um velho, eu chamava até Dunda. Ele é um velho muito experiente, então eu achei que ele conhecia a mata. Mas não é assim que nós acabamos perdendo a mata. Perdendo, e quando começou a noite, nós caçamos uma katana de gamileira e limpamos lá e fiquemos nessa katana de gamileira, ele com a espingarda armada e eu com o facão na mão, que se visse algum bicho de noite, nós atirar. Mas aparecia tipo um farol, né? Segundo ele era a onça que estava rodando. 2 faróis assim, lá no escuro, mas não chegou a aproximar de nós não. Aí quando estava pertinho do dia amanhecer, escutemos um barulho tipo porco correndo. Aí foi um bando de queixada que fundou dentro um oco de pau. Aí quando o dia acabou de amanhecer, ele falou comigo, você fica, enfia uma vara daqui, eu vou ficar na ponta de lá, que ao menos eu mato. Ele ficou com a foice na mão, e eu peguei e enfiei uma vara na ponta do buraco. Aí saiu esse bando de queixada, ele mandou a foice e acertou num. Aí nós pegou esse queixada e rompemos. Aí ouvimos um galo cantar, falou, onde é que o galo canta tem morador. Aí nós marcou a direção, até quando saiu lá num córrego, tinha 2 meninas apanhando água, essas meninas virou uma taca na carreira. E nós gritamos, ô minha filha, nós estamos perdidos, não tem medo de nós não. E essas meninas saíram correndo, daí a pouquinho viu um homem lá com a espingarda na mão. Aí nós gritou de cá. Falei, rapaz, não fica preocupado não, nós é que perdemos aí na mata, estamos saindo aqui, nós moramos lá no perto da Lavra da Joerana. Ah, eu conheço, tal, aí convidou nós lá para casa dele. Aí nós falou, você não tem alguma coisa para comer aí não? Ele falou, o que eu tenho aqui é mandioca cozida, se vocês quiserem. Aí nós comemos uma pratada de mandioca cozida com manteiga, né, enchemos a barriga. Aí eu pegamos e demos o queixada que nós tínhamos matado na mata, demos para ele. Aí ele ensinou a estrada, nós acabamos de ir embora para casa. É porque minha avó sempre contava a causa de um senhor, ele chamava, como é que é? Miranda pai e Miranda filho, né? Então esse Miranda, ele era um senhor proprietário, segundo contava minha avó, ele tinha uns 50 escravos no seu comando, né? Aí, moço, um dia, esses escravos, aí o filho dele ia para a roça com a turma de escravos e ele ficava para levar comida depois. Aí o que aconteceu? 2 escravos cismou de pegar o rei, que o rei tinha muito ouro guardado. Aí eles pegou e fingiu de doente, aí eles não foram trabalhar. Quando eles notou que os camaradas, mais o filho do rei, já estava longe, eles espanhou um pedaço de pau e montou o cacete nesse velho, bate aqui, bate lá, e o velho correndo, e tinha uma menina de 12 anos, essa menina correndo atrás, eles chorando, ô, Zé pequenino, não mata meu pai não, Zé pequenino. E ele, pau daqui, pau da acolá, e tinha um filho paralítico, esse filho ficava com a espingarda na mão, com a sanjeira de atirar, mas ele não podia andar e os bandidos não passavam de frente à porta. Aí acabou matando o velho, pegou todo o ouro, segundo conta, dava mais ou menos uns 60 quilos de ouro. Aí a mata muito fechada naquela época, isso foi lá na região do Oidágua, onde é que nós morávamos. Aí eles fugiu mata dentro,
Aí a menina correu lá para avisar o irmão com os outros escravos, mas quando eles chegaram na casa, os malandros já estavam longe, né? Aí eles esconderam lá num local chamado Morro do Facão. Aí os filhos fez o circo em roda, né? Porque se eles saíssem, teria que passar por alguém. Aí eles ficou escondido na mata, dando tempo o pessoal alcançar para eles ir embora. E tinha uma família de gente lá que estava dando coito eles, ou seja, escondendo eles com interesse de roubar o ouro. Aí apanhava a roupa deles, lavava de noite no rio e botava para secar de manhã cedo. E tinha um camarada que levava comida para eles lá dentro do mato. Alguém contou, o filho do velho, que viu uma roupa estranha na beira do rio, um pescador que ia de noite, viu uma roupa estranha secando lá. Aí o filho do velho botou um camarada de frente lá da casa desse cidadão para prestar assunto se alguém ia levar comida, recado para esse povo. Aí é dito e feito. Saiu um determinado camarada para poder levar a comida para esses dois que tinha matado o velho. Aí eles foi e juntou todo mundo e deu cerco lá, e tiro para cá, tiro para lá, tiro para cá, tiro para lá. Um eles matou no local e o outro saiu atirado. Eles foram pegar ele em Ouro Fino. Lá eles apertavam o pescoço dele e falavam aquele: onde é que está o ouro, nego? Falou: o ouro está no paredão. O ouro está no paredão. Aí, com a raiva do filho, por causa de ter perdido o pai, e deve que o camarada também estava ferido, muito doente, o cara acabou morrendo e tem esse ouro enterrado lá no olho d'água, até hoje, sem gente saber aonde está esse ouro. E o paredão lá, ele é mais ou menos uns 5 km de serra, então fica difícil a gente até procurar esse ouro lá na região. Mas tem esse ouro escondido lá. Pois bem, Salina é uma cidade, sempre foi governada por coronel, né? Primeiro tinha o coronel Idalino, que foi um dos que governou Salina uns 30 anos. E no começo do coronel Idalino aconteceu um fato muito interessante. Meu pai ainda jovem e meu avô sempre vinha aqui na cidade, e foi na revolta que eles acabou expulsando o Joventino aqui de Salina. E segundo conta, foi contratado uma turma de jagunço lá dessa região de Ilhéus, Itabuna, chamava a turma dos Maneca, né? A casa do Joventino fica hoje onde é que é a casa da Dona Ivone, perto do mercado. E ali onde é que é a Disparada, Banco do Nordeste, ali era aberto, não tinha campo. E a ponte era a ponte de madeira. Então esse povo trincheirava lá na ponte e atirava lá na casa do Joventino. Aí os recursos, tanto de alimentação como de munição do Joventino, foi esgotando. O Joventino, se ele saísse, de qualquer jeito eles acabavam matando ele. Aí o que ele fez? Ele saiu vestido de mulher e foi lá para a casa do coronel Idalino para poder entregar, né? Aí nessa época eles acabou expulsando ele aqui de Salina. Segundo conta os mais velhos, esse cidadão era um camarada muito instruído, né? Era engenheiro e era uma pessoa muito querida pelo povo. Mas como naquela época o que reinava era a lei do mais forte, aí o coronel Idalino acabou tomando conta da cidade e ficou governando Salina mais ou menos 30, 35 anos. Foi na época que ele acabou perdendo a política para o sobrinho dele, o Geraldo Santana. E quando tem um fato interessante também nessa expulsão do Joventino, que veio um tenente de fora para poder fazer o inquérito. Aí o filho de um outro coronel, Basílio Santiago, ficava correndo na rua, arriba e abaixo, montado no cavalão.
Aí o soldado foi prender ele acabou esporando o cavalo, jogando em cima do soldado, e passou por cima e correu para a casa do pai. Aí quando chegou lá, o tenente perguntou ao soldado: cadê o cara? Ele disse: foi embora. Ele vai lá e traz ele de qualquer jeito. Aí o soldado foi para lá. Quando chegou lá, o Basílio, o doutor Luiz saiu. O soldado deu um tiro no doutor Luiz, pegou, acertou na perna. E alguém falou com o coronel Idalino que estava tendo esse problema lá. O coronel Idalino correu para lá também para apaziguar, né? Quando chegou lá, o soldado atirou no Idalino. A bala passou entre o osso do pescoço e a veia artéria. E o velho caiu lá. Aí ele estava aprontando para poder... Os jagunços do coronel Idalino estavam aprontando para poder pegar o tenente. E o velho estava lá na casa tratando desse ferimento. Alguém falou o quê? Falou: coronel, os jagunços estão aprontando para pegar o tenente lá na delegacia. Ele falou: moço, não faz um serviço desse não, porque aí, além de perder muitas vidas, que o tenente está bem trincheirado lá na cadeia. A cadeia é onde é a Secretaria de Saúde hoje, né? O tenente está muito bem trincheirado na cadeia e, além do mais, ele tem mandado do governo. Nós não podemos prender ele. E nessa época, o velho, felizmente, meu avô, já estava cá no mercado e meu pai vinha também para a feira. Aí topou com um bocado de gente que ia correndo. Teve gente que montou no cavalo amarrado, cortou o cabresto para poder ir embora. Aí toparam com meu pai, falou: André, mas você está doido, mas o que você vai fazer lá na cidade? O pessoal está preparando para pegar o tenente. Aí falou: não, eu tenho que ir lá, meu pai está lá e eu vou lá. Ó. Aí ele veio, chegou cá, o pessoal já tinha feito um acordo com o tenente para deixar o pessoal terminar a feira, para depois começar a troca de tiro. Mas com a intervenção do coronel Idalino acabou não acontecendo a troca de tiro e o pessoal recuou e o tenente, que acabou de terminar o trabalho dele, ele foi embora. Os trabalhadores, né? Ele comprou um cavalo bom de sela e comprou uma sela nova e tinha uma namorada. Ele foi todo empolgado passear na casa dessa namorada e como o pessoal lá da região, o pessoal da roça em geral, é muito caprichoso, usava aquelas toalhas rendadas, né, para colocar na mesa, e aí ela fez um almoço todo especial para ele e a mesa estava cheia de gente. Aí ele chegou todo acanhado, pegou e cruzou a perna assim, sentado na mesa, e ele, com aquele acanhamento dele todo, ele não tirou a espora do pé. No ele cruzar a perna em cima da outra, a roseta da espora enganchou na toalha. Aí ele foi apanhar a comida, a mão tremendo, o garfo caiu no chão. Quando ele tirou a perna aqui assim para poder apanhar o garfo, deu um toque na mesa, derrubou um prato no chão. Aí ele ficou com mais vergonha ainda, levantou e saiu. Quando ele saiu, a toalha estava agarrada no pé, ele saiu arrastando essa toalha e derrubou a prataria com a comida tudo no chão. Aí ele foi montar no cavalo com esse pano amarrado no pé, esse cavalo empinou. E quebrou a cabeça, moço, e caiu na araia. E ele saiu a pé arrastando essa toalha no pé. Isso é uma das histórias que aconteceu. Tinha um camarada lá na beira da vacaria, ele tinha uma vaca mansinha, moço, e a vaca estava amojando, ou seja, esperando para dar cria. Aí deu certo que era dia de São Bartolomeu, então dia de São Bartolomeu o pessoal costumava não trabalhar nesse dia. Ele acabou esquecendo que era dia de São Bartolomeu, foi caçar essa vaca. Aí apanhou espingarda para matar com a rambo que encontrar. E a vaca estava brava como se fosse um veado. Aí ele tentou prender a vaca, não conseguiu. Aí ele desceu para a beira do rio
Quando ele chegou lá, tá um viado abaixando, bebendo água. Aí ele marcou na volta da pá desse viado e puxou o dedo. Pem! A hora que o tiro pocou, o viado levantou a cabeça e ficou encarando ele, olhando para ele. Aí ele, mais que depressa, carregou essa espingarda e marcou no meio da testa desse viado e puxou o dedo novamente. Foi pé! O viado levou a boca, catou o chumbo e a bucha e deu 3 espirradas e saiu correndo atrás do camarada. O camarada virou um ataque. Chegou na casa dele assombrado, ficou 3 dias deitado. É o Jorge. O Jorge era casado com a irmã de Luci, avô do Tiago. Esse Jorge, um dia ele chegou lá na roça dele, então o viado comendo o feijão. Ele enrabou o viado e antes do viado acabar de chegar na quina na quina da roça, ele passou a mão na cacunda do viado, o viado voltou para trás, ele voltou de paredade com o viado. E antes do viado chegar na outra quina, ele carrou na cacunda do viado. O viado escorregou e desceu o rio abaixo. E ele acompanhou esse viado. Quando o viado pulou dentro da água, ele pulou igual com o viado. Arrancou o facão para bater na cabeça do viado, o facão caiu dentro da água. Ele acabou pegando a cabeça do viado, enfiando dentro da água e afogou o viado. Conseguiu. Ele chamava Jorge, ele era bem altão, mas correr daquele jeito eu nunca vi esse camarada. Tinha uma moça velha que ela ficava, a casa dela era na quina de uma praça, e ela ficava observando as pessoas para no outro dia sair falando mal das pessoas, né? Aí quando foi um dia, ela perdeu a hora e ficou até altas horas da noite, era que o pessoal costuma dizer horas mortas. Aí ela escutou um som que vinha de uma procissão, né? Vinha um bando de gente numa procissão cantando Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. E aí ia passando aquela procissão, aí a procissão parou de frente à casa dela e saiu uma irmã, uma freira, do meio do grupo que ia acompanhando a procissão e deu a ela 2 velas para guardar. Então, minha filha, guarda essas velas para mim, amanhã eu venho buscar. Aí ela pegou essas velas e ficou olhando até a hora que a procissão encerrou lá no fim da rua, virou a quina da rua lá. Quando ela vai olhar as velas que a irmã deu ela, era 2 ossos de defunto. Aí essa mulher caiu de costas, com medo. Aí no outro dia ela procurou o padre e contou a história. Aí o padre falou que ela falou, você tem que ficar aí até amanhã, a hora que a procissão passar novamente, para você entregar essas velas. Vela não era vela, era osso de defunto que ela estava segurando. Aí ela teve que ficar lá. Mal a procissão passou, ela entregou essa vela e fechou a janela e nunca mais ela ficou na janela para falar da vida dos outros. Em partida oficial eu nunca fiz um gol não, mas eu não deixava passar. Na minha posição, podia vir aqueles marmanjão de todo tamanho, naquela época eu era magrinho, né? E vinha aqueles marmanjão de todo tamanho, eu conseguia tomar a bola dele. Aí um certo momento nós estávamos ganhando de 2-0, o camarada mandou a bola em cima do meu olho esquerdo e azulou tudo o olho junto com a parte da cabeça, descia para cá. Eu tomei medo de jogar bola, aí parei. Eu sempre acompanhava o time de futebol lá do Riozinho e um cunhado do Gessino era muito encrenqueiro. Eu estava jogando boliche e ele estava lá para o campo. Com pouca gente chegou lá e falou, olha, o pessoal cercou o Cício lá, está querendo bater nele. Aí eu larguei esse boliche cá e saí correndo para lá e cheguei de uma vez lá e falei para uns camaradas, você separa 10 para mim, o resto vocês tomam conta. Aí foi mesmo que joga água na briga, todo mundo parou. Isso foi um dos fatos que aconteceu na realidade. Eu, graças a Deus, nunca arrumei confusão, nunca bati, nunca apanhei. Sempre o pessoal me respeitava, né?
Aconteceu também um fato interessante na minha estadia lá no Paraná, naquela época, né? Trabalhava comigo Antônio de Calixto e Miguel de Senhorinha, e nós queimava lata. E a nossa roça ficava perto de uma estrada lá, e a estrada era estrada de chão, abriu a valeta com o passar do carro, abriu uma valeta. E o pessoal tinha o costume de fazer um tal de juda. O pessoal malandro saía botando tora de pau na estrada para atrapalhar isso na época da Semana Santa, né? Isso, mais especificamente de sábado de aleluia para domingo da Páscoa. Eles saíam aprontando isso. Aí, moço, uns caras lá pegou e marrou um fio de arame farpado, de um lado da rodovia, no outro lado. E aí um camarada numa picape, seguro no ajante da picape, né? Aí o arame entrou aqui na boca dele aqui, ó, e pendurou ele aqui, ele caiu de costas, rasgou a boca do camarada, tudo, teve que costurar de novo. Na época a polícia esteve lá investigando, aí o meu patrão falou, não, os mineiros aí, né, não, porque são gente de confiança e eles não aprontam assim não. Aí eles conseguiram investigando lá e acabou achando o autor dessa tragédia. O camarada teve que ficar um bocado de tempo internado e costurar essa boca que rasgou com arame. É sempre assim. Ela tinha mania de pegar algum dinheiro e botar entre a cunha do travesseiro. Aí eu estava deitado nesse travesseiro, senti aquele negócio, quando eu fui pegar, aí eu peguei e fui empurrando e tirei. Quando eu tirei era 2 notas de R$2. Aí eu dormi com aquilo na cabeça, quando eu dormi eu acabei sonhando com ela. A infância com meus irmãos foi bastante restrita, né? Não tem muita lembrança, porque logo eles casaram eu praticamente fiquei só com minhas 2 irmãs, finada é José e a finada é minha. Mas eu lembro do casamento de compadre Inácio. Então, naquela época não podia dançar um com homem, não podia dançar um com mulher. Então o que acontecia? As mulheres dançavam na sala de dentro, mulher com mulher, e os homens dançavam na varanda, homem com homem. Então dava o nome de, a dança dos homens com homem dava o nome de casca de angico. Eu lembro que Madame Antônia, a esposa de compadre Inácio, era muito bonita, né? Eu muito criança ainda, eu tinha muito medo, eu andava assim lá na roça, mas eu tinha muito medo de animais selvagens, de onça e essas coisas, então eu andava com o cachorro amarrado. Aí eu desci lá para dar um recado lá com o compadre Inácio, cheguei lá, o compadre Inácio tinha casado recente, aí a Madame Antônia estava lá, eu cheguei lá e dei o recado e voltei imediatamente. Cheguei cá em casa e falei com minha mãe, falou, mãe, lá na casa de Inácio tem uma moça. Lembro também do casamento de Zico. E o Liano também, o meu irmão, que hoje mora em Rondônia, eu tenho pouca lembrança dele, porque ele casou muito novo e logo em seguida foi embora. Tive uma romaria muito importante, foi na época da ordenação de Frei Hugo para Dom Hugo, bispo de Almenara. Então na época nós fomos com uma caravana de 5 ônibus, todos os 5 ônibus foi eu que fretei. E lá nós prestamos uma homenagem para Dom Hugo. Prezado Frei Hugo, viemos aqui matar um pouco da saudade daqueles bons tempos que tivemos a alegria de tê-lo conosco. Essa lacuna da sua ausência que tentamos preencher com a certeza de que o Senhor continua aquele mensageiro do Evangelho, não somente com palavras, mas também com obras. Lembramos com saudade daquelas viagens intermináveis
nos recantos mais distantes da nossa paróquia, enfrentando poeira, lamaçal, estradas esburacadas e daquelas reuniões prolongadas em que decisões eram tomadas que às vezes não agradava a todos, mas acabava dando certo. Pelo que o Senhor fez, que o Senhor foi firme e decidido, sem meias medidas, quando tinha de dizer sim, sim, ou não, não. Defensor dos pobres e dos despojados. Sabe, Feio, nós até colocamos um apelido em você. Será que foi Davi, aquele menino que derrubou o gigante Golias com uma pedrada? Não, não foi. Será que foi Sansão, aquele jovem que estrangulou um leão com as mãos? Não, não foi. Será que foi Salomão, o rei da sabedoria? Não. Foi Moisés, aquele libertador do povo hebreu que atravessou o mar a pé enxuto. E sabe por quê? Porque alguém dizia: a barragem, estão construindo a barragem. Aí eu fui ver de perto. Chegando lá, o que vi? De um lado, pessoas de chapéu de palha, mãos calejadas, calças remendadas, sandálias de couro nos pés, mulheres com o rosto queimado de sol e com criança de lado. E do outro lado do fronte, máquinas pesadas, tratores de 30, 50 toneladas, que num piscar de olhos destruía tudo. De repente apareceu alguém com a camisa engomada e gravata de seda do Oriente e grita: oi, cara, seu lugar não é aí, é atrás do altar para celebrar missa. Esse problema é nosso. E o Senhor, com a calma de um profeta e firme como uma rocha, respondeu: lá no altar celebro a missa com o corpo e sangue de Cristo, vivo e real. Mas aqui também celebra a missa dos desabrigados, dos sem terra e dos sem teto, de mães que vê o filho pedindo pão, das crianças abandonadas que cata resto de comida na lata de lixo. Pois é o próprio Cristo sofredor. E é por isso, Frei, que o chamamos de Moisés, aquele que salvou o povo das águas da barragem de Sobradinho. E é por isso que danço na presença de Deus. O Dom Hugo dança na presença de Deus. O Dom Hugo dança na presença de Deus. Ele está alegre com meu Jesus, por isso ele dança na presença de Deus. E aquilo, rapaz, o ginásio está repleto de gente. E aqui só viu o povo estrondando, ajudando a repetir essa música e no final começar a tocar. É a foto de Adélia, minha esposa, faleceu no dia 24 de janeiro. Eu escrevi 2 poemas para ela. Primeiro, de manhã acordei, Adélia não encontrei. Dor no peito, não tem jeito, então chorei. Eles gritaram: mamãe, vovó. Porque estou só,
Madrinha, vem cá, de mim vem cuidar, porque não veio. Mãe amorosa, avó carinhosa, esposa bondosa, muito formosa, saiu do nosso meio. Passou para lá, com Deus foi morar, os anjos veio buscar, na oração a rezar, sozinho fiquei. Em frente ao altar, juramos amar, 37 anos passar, solitário seria. Quarto vazio, ela partiu, nem despediu, nunca se viu, tamanha dor. Perdi meu amor, minha bela flor. Pedi para Nosso Senhor ouvir meu clamor. Quando eu for, encontrarei novamente, viver eternamente, muito contente. Enquanto não acontece, vou rezando uma prece. Ela merece. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, oh, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, oh, oh,
a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz.